Mas o propósito principal da igreja é cumprir a missão. Qual é a missão que Jesus deu? É me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Preguem o evangelho. Mas o diabo, sabendo disso, o que ele fez? Colocou uma mordaça na boca da gente. O diabo sabia. Para abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 2, na NVI, diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, a igreja de Éfeso, e lá no livro de Apocalipse, logo no início, você... Eu falei o quê? Não, eu estou indo do 3 por enquanto. 3. Efésios 3, 2. Será que é a idade? Não, falar em preocupação, eu estou preocupado mesmo, porque a minha mulher ia vir no culto e diz: o portão da garagem não abre de jeito nenhum. Tive que mandar um salva-vidas lá, para ver se... Não, é porque eu vou pregar sobre o capítulo 4, mas eu acho que não vai dar tempo, porque eu vou fazer a introdução começando pelo 3, porque se você lembra bem, você tem acompanhado, já falando do capítulo 2, e agora o capítulo 3 de Efésios. Paulo escreve a essa igreja, lá no livro de Apocalipse, você vai ver uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. E a cidade de Éfeso era uma cidade com mais ou menos uns 300 mil habitantes naquela época, que tinha um paganismo muito acentuado, tanto é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o grande templo da deusa Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo, na 3ª viagem missionária que ele fez, ele foi a Éfeso, e ele ficou naquela região em torno de 3 anos pregando o evangelho. E a igreja de Éfeso, ela floresceu, e ele escreve então esta carta àqueles crentes, e ele diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Quer dizer, Paulo, ele coloca sobre si mesmo a responsabilidade de ensinar, de pregar o evangelho. Isto é, olha, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Paulo fala do mistério, que é o mistério da salvação em Cristo Jesus, que foi ocultado daqueles que viveram no passado, porque vocês sabem que Paulo, ele veio depois que Jesus Cristo já tinha sido assunto ao céu. Jesus revelou a ele todo o mistério da salvação que estava envolvido na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo, que o constituiu como um pregador para os gentios. Por isso que ele está pregando lá na Ásia Menor. Ele não estava pregando só para judeus, ele estava pregando agora para quem não era judeu. Por isso ele diz: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação de Jesus, não é? Como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Vocês poderão entender um pouco o que está oculto no mistério da vinda de Jesus a este mundo como Deus encarnado, que veio para salvar a humanidade. Os judeus achavam que era só para eles, mas acabou que eles rejeitaram Jesus, como diz João capítulo 1, a partir do verso 10, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quem? Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Amém, irmão? Esse mistério foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Nós somos já esta geração alcançada. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. De tal maneira que eu considero, como Paulo mesmo afirma, que a igreja é a detentora dos mistérios de Deus. Mistério da salvação que os cultos, às vezes, os filósofos não vão entender, mas foi revelada a nós, foi revelado aos mais simples, foi revelado às pessoas, às vezes até sem conhecimento, os mistérios de Deus para a salvação da humanidade. Agora eu vou pular lá para o verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Esse texto, ele tem uma profundidade muito grande. Olha, a intenção dessa graça é um favor que a gente não merece, a graça de Deus. Ele estendeu a salvação a todos gratuitamente, graciosamente,
Por isso que Efésios 2 vai dizer que pela graça nós somos salvos. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. É mais ou menos o que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é incompreensível por nós seres humanos. Hoje à noite eu estarei falando sobre gnosticismo, que infelizmente tem penetrado em muitas igrejas nos dias de hoje, por uma má interpretação da palavra de Deus e principalmente dos mistérios de Deus. Paulo fala de uma multiforme sabedoria, ou seja, a sabedoria de Deus ela é incompreensível pelo ser humano, mas que se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, ou seja, Paulo está fazendo uma referência aos poderes, não só humanos, mas aos poderes celestiais, tanto os poderes divinos, quanto os poderes do maligno. Todos tomaram conhecimento desse mistério de Deus, e no capítulo 4 ele vai acentuar a este respeito. Aí ele faz uma oração a partir do verso 14. Olha o que diz. Por essa razão, ajoelho-me. Por essa razão, ele está dizendo, porque esse Deus é tão grandioso, esse mistério oculto que Deus revelou a mim é tão grandioso, por amor à igreja, por esta razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Tem exclusão de alguém aqui? Tem exclusão de alguém? Os entendedores que entendam. Olha o que diz. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Paulo está dizendo, esse mistério grandioso, esse poder que nós não podemos nem explicar. Eu oro para que através do Espírito Santo, Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu tenho pregado às quartas-feiras a este respeito, sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Então, quando você demonstra a sua crença, quando você expressa a sua fé, esses mistérios que são revelados à igreja, passam a fazer parte da sua vida, e Paulo diz aqui no versículo 18 assim, vocês, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, uma referente aos crentes, todos os crentes, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude no grego é plerol. Sabe o que significa? Plerol, vou até ilustrar com essa água aqui que eu vou beber aqui. Aqui, propósito de Deus, sabe o que é? Tem muito crente que está só até aqui, né? O propósito de Deus é isso aqui, plerol. Plenamente cheio de todo o poder de Deus. Esse é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. De tal maneira que nós, infelizmente a religião passou para a gente viver na superficialidade da fé. A maioria das pessoas que se dizem evangélicas vivem na superficialidade da fé. Mas o propósito de Deus é que a gente desça a profundidade, para conhecer, olha aqui, os mistérios de Deus, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses já no final da vida, e ele diz assim, eu me proponho a descobrir os mistérios da morte e da ressurreição de Cristo. Ele que foi alguém que o próprio Cristo com ele se revelou, mas ele disse, a minha preocupação é conhecer os mistérios. Agora imagine nós, Paulo, chamado de, será que nós vamos ficar satisfeitos com o nível de conhecimento de Deus que nós temos? Em João 17, o verso 3, Jesus diz assim, sabe o que é a vida eterna? Se alguém te perguntar, todo mundo quer ter a vida eterna, não quer? Mas se alguém te perguntar o que é vida eterna, o que você responde? A resposta está em João 17, 3. Abre aí para você ver. O que é a vida eterna? Hein? Lê o texto, gente. O que é a vida eterna? A vida eterna é esta:
Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. O que é vida eterna então? É a gente só dizer assim, eu vou para o céu? Vida eterna, meu amado, é conhecer Deus. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, aquele que tu enviaste. A palavra conhecer, sabe o que significa? Intimidade, intimidade. Lá em Gênesis 4, você vai ler os versos 1 e 2, vai dizer assim: conheceu Adão a Eva, e Eva deu à luz ao seu filho Caim. Conheceu, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, a ponto de gerar uma vida. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é descer na profundidade dos mistérios de Deus. E você vai encontrar isso nas Escrituras Sagradas. Examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo, que esse é o desejo de Deus para os nossos corações, que a gente possa compreender. E ele está dizendo, eu oro a Deus, para que Cristo habite no coração de vocês, verso 17. Mediante a fé, e oro para que estando arraigados e alicerçados em vocês possam, juntamente com todos os crentes, conhecer, compreender qual seja a largura, a profundidade, o comprimento, a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento humano. Tudo que nós sabemos de Cristo, Cristo vai muito mais além do que nós sabemos. Excede, vai muito mais além do conhecimento que nós temos, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, cheios da plenitude de Deus, cheios da plenitude de Deus. Esse é o propósito dele, que sejamos cheios de Deus, não cheios de regras, não cheios de religiosidade. Verso 20, aquele que é capaz, olha que coisa maravilhosa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Seu poder habita em nós, Paulo está dizendo. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, como se estivesse hoje aqui dizendo para nós. Qual é o propósito de Deus? Que a gente se aprofunde, que a gente mergulhe. Como mergulhar se você não for um amante da palavra? Como mergulhar se você não for uma pessoa que busca a Deus em oração? Como mergulhar se você não ama a igreja? Que Paulo está dizendo que o propósito de Deus é para a igreja, eleita por Deus. Essa é a grande diferença das pessoas que não sabem muito bem entender a questão da eleição. Deus elegeu a igreja, Deus elegeu Israel como nação, com propósito, de que nós de fato não levemos a vida que levamos como parte da igreja. Somos eleitos para estar na igreja. A igreja é como a arca de Noé. A arca, ela flutuou na água. A igreja vai ser levada para a presença do Senhor, entendendo? Então, a gente tem que pensar mais sobre isto, nos aprofundar, porque viver na superficialidade da fé é correr um risco muito grande, é como uma plantinha que você tem, não é? A planta, ela está tendo vida ali na terra, mas se você deixar aquela planta abandonada, o que acontece? Pode secar, as folhas vão ficar amarelas, pode morrer. Porque não basta ela estar plantada ali, ela precisa de ser regada, ela precisa de ser adubada. Não basta você dizer, eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Você tem que ser adubado, regado, você precisa ser cuidado. E é exatamente para isso que a igreja existe. O propósito de Deus para a igreja é salvar gente, é cuidar de gente. É por isso que nós somos uma família, a família de Deus na face da terra. E o apóstolo Paulo, com muito amor, ele está falando à igreja de Éfeso como se estivesse falando a nós, e orando, pedindo a Deus para que eles entendessem, não é? O propósito de Deus. Mas o que aconteceu? O que está lá em Apocalipse, a igreja perdeu o amor. E quando perde o amor, a igreja perde o propósito. Quando perde o propósito, a igreja morre. E aquela igreja morreu, como muitas hoje em dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude, amados, a entender que Igreja de Cristo não é uma religião, é uma família, família de Deus. Ele é o cabeça, Jesus é o cabeça.
Nós somos membros, eu já falei aqui uma vez. Hoje, muitas pessoas, depois daquele vírus, muitas pessoas que passaram a assistir os cultos na internet, se habituaram a ficar em casa procurando mensagens, cultos na internet. E eu então disse aqui o seguinte: você é um corpo, não é um corpo, você? A igreja também é um corpo. Aí eu pergunto para você, se você arrancar um dedo aqui, deixar ele lá na tua sala, lá na cozinha, o dedo é corpo? Então, meu amado, se você, como membro do corpo, você ficar fora do corpo, o que vai acontecer é apodrecer, é morrer. A gente só tem vida quando a gente está como igreja aqui, ó. Jesus está presente no meio da igreja. Ele se relaciona com você no dia a dia? Claro, claro. Com cada um de nós, para que a gente, como parte do corpo, a gente tenha vida e se juntando forma um corpo sadio em que Cristo é o cabeça. Ele dirige a igreja, ele ministra para a igreja. Nós vamos entrar no capítulo 4, mas eu estou tendente de deixar esse capítulo 4 para o próximo domingo, porque ele é longo. Porque Paulo vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Dentro disso que eu estou falando para vocês, vou fazer só uma introdução. A unidade do corpo de Cristo. Então essa igreja que é corpo de Cristo, ela precisa ter unidade mesmo em meio à diversidade. Cada um de nós é uma cabeça. Cada um de nós pensa diferente. Mas a gente tem que estar unido no mesmo propósito. Qual é o maior propósito de Deus? Dentre tantos propósitos, que a igreja tem vários propósitos. Nós nos reunimos, nós estamos cumprindo um propósito, comunhão. Temos comunhão uns com os outros, você sai daqui, você cumprimenta, não é? Um chama você para ir almoçar na casa dele e tal, se é que chama alguém. Então, no passado isso era muito comum, hoje em dia, não é? Todo mundo, depois do Covid, já fica meio cismado, né? Mas a igreja tem comunhão, propósito. O que mais que seria propósito da igreja? Vamos lá, se vocês me ajudam. Adoração, propósito. O que mais? Esse é o principal, mas eu estou passando por outros ainda. Atendimento a pessoas carentes, entenderam? Estudar a palavra, o ensino. Mas o propósito principal da igreja é cumprir a missão. Qual é a missão que Jesus deu? É-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Preguem o evangelho. Mas o diabo, sabendo disso, o que ele fez? Colocou uma mordaça na boca da gente. O diabo, sabendo do poder da igreja para salvação, amordaçou os crentes. Então esse é o propósito central, cumprir a missão. Nós cumprimos muito bem até outros propósitos. Louva, a gente tem comunhão, a gente visita pessoas necessitadas, doentes, vai no presídio, a gente faz ação social. Essa é a missão, que é o principal. E por que o diabo tirou isso? Que ele sabe que Jesus veio para salvar as pessoas. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós somos vocacionados. Olha o que ele diz. Isso aqui não é força de expressão, não. Ele está falando de um fato. Como prisioneiro no Senhor. Ele estava preso em Roma quando ele escreve essa carta. Como prisioneiro do Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você, meu amado, é um vocacionado, é uma vocacionada por Deus. Vocação é um chamado. Porque sou vocacionado para ser pastor. Fui chamado para ser pastor. Você foi vocacionado, vocacionada para ganhar almas perdidas, tirá-las do inferno para a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus Cristo. Como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, que para ser crente tem que saber suportar. Deus às vezes coloca umas bênçãos do lado da gente para a gente aprender a suportar. E suportar, sabe o que é? Aqui, ó, é ser suporte, ó. Essa garrafa está aqui porque isso aqui é suporte. É você ainda ajudar aquela pessoa insuportável, porque você quer ser um suporte para melhorar de vida. E tem gente intragável, não tem? Difícil, porque nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Mas ele está dizendo, sejam, completamente, plerol, sejam completamente humildes. Humildes. Tem muita gente que confunde humildade com depreciação. Não é depreciação você ser humilde, entendeu? Sejam pacientes, completamente dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é isso? Ele está dizendo, quando a paz
faz um vínculo para que o Espírito Santo haja. A unidade no Espírito Santo vai ser proporcionada pela paz. Por isso que Paulo diz, enquanto tiver, que a gente esteja de bem com todos e que a gente faça o bem a todos, que depender de nós. Quando a gente guarda ressentimento, amargura, alguém escreveu sobre isso e disse assim, ressentimentos e mágoas é como se a pessoa estivesse tomando veneno para matar o outro. Ressentimentos e mágoas é como se você estivesse tomando veneno achando que vai matar o outro, porque vai morrer você. Então, por isso, eu fiz propósito no meu coração, não guardo ressentimento no meu coração. Posso até ficar triste por algum tempo, a tristeza passa rapidinho. Mágoa e ressentimento, jamais, e de ninguém. E por que razão ele está dizendo isso? Por quê? Verso 4. Há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um corpo só. O Espírito que norteia a igreja é um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Agora aqui cabe uma explicação, né? Que tem muita gente que pega isso aqui para ensinar doutrina errada. O único batismo é o nosso. Não existe isso. Aqui está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Há uma só fé. A fé em Deus é uma só para todos. Há um só batismo no Espírito Santo. Todo crente é batizado no Espírito Santo. Todo crente verdadeiro. Eu não tive nenhuma visão. Você foi batizado assim mesmo, você crê. Eu não falei em língua estranha. Você foi batizado assim mesmo, você crê. Todos fomos batizados em um só Espírito. Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos. Nosso Deus verdadeiro, Jeová é o seu nome. Que é sobre todos, por meio de todos, e Ele é tudo em todos. De tal maneira que eu concluo por hoje esta mensagem de Paulo. A plenitude de Deus habita em cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Isso é muito forte, é muito grandioso. Você saber que como crente você tem a graça de ter a plenitude de Deus habitando em você.